Bom dia, hoje é sábado. Pois é, eu venho comentando com você sobre os temas do Capitólio, mas hoje eu queria pegar um parêntese que eu tinha feito já no primeiro comentário, que é a questão do banimento do Trump do Twitter. Parece que agora houve o banimento definitivo do Trump do Twitter. Isso é um negócio que é muito grave, e ele é muito grave por vários motivos. O principal deles é que uma empresa privada, uma pessoa, no caso o imperador Z, o Zuckerberg, toma para si as funções de Estado. Ou seja, o Zuckerberg age como se fosse juiz. Ele aplica uma lei, mas é a lei do Twitter, a lei do Facebook, a lei corporativa, a lei privada dele, que eu posso até concordar no mérito. E concordo no mérito. Mas o meu problema não é o Trump. O meu problema não é o Zuckerberg. O meu problema é que esta prática, que é uma prática política que exerce uma violência privada, ela tem a capacidade de constranger um cidadão. E como hoje constrangeu o Trump, amanhã constrange o João, o Pedro, a Maria, a Joana e quem bem o Zuckerberg entender que deve constranger. A gravidade da situação está na potência privada tomar para si poderes que são próprios de Estado. Ora, quando a civilização constrói o Estado e quando na modernidade burguesa se gera um modelo político de tripartição de funções, judiciário, legislativo, executivo, a época das monarquias constitucionais também, né, poderes moderadores, se entregava ao povo, ou em certa medida, a um consenso possível, a uma regra construída socialmente, a possibilidade de produzir interdições. E o fundamental disso é que a interdição ela era retirada do mais forte. Observem, esse negócio do Zuckerberg é a completa negação do Estado de Direito. Do Estado de Direito. Eu nem falei do Estado Democrático de Direito. Falei do Estado de Direito. Porque uma pessoa, ou seja, é a lei do mais forte. É o estado de barbárie. É o que Hobbes falava sobre a contratualização que o homem fazia. Por quê? Porque o homem lobo do homem se matava e o mais forte sobrevivia. Isto é gravíssimo. É muito grave o que aconteceu. Olha, imagine o seguinte, e esta situação toda, ela dialoga com um espaço contemporâneo de reformulação das relações societárias, que tratam, por exemplo, medicamentos como commodities. Observem, bens que são de necessidade pública são definidas a partir de um certo mercado, onde grandes conglomerados definem quem terá acesso ou não a medicamentos. Assim funciona com o alimento. O alimento, ele não é tratado conceitualmente como alimento, mas como commodity, como mercadoria. Portanto, o mundo produz mais alimento do que precisa
Mas determinados bolsões de pessoas não têm acesso aos alimentos, porque não têm capacidade de acessar as regras que certos mercados constroem. É por isso que o mundo produz mais alimento que precisa e milhões de pessoas morrem de fome todos os dias. Percebam? O fato Zuckerberg, o imperador Z, quando ele vem e diz que o Trump causa dano potencial à sociedade, é verdade isso. Quando ele vem e diz isso e aplica uma pena, que é a pena do banimento de um espaço público, porque vejam, Twitter, Facebook, Instagram, etc, 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 se transformaram em espaços públicos. São espaços públicos não estatais, mas, portanto, acessíveis por toda a sociedade, inclusive o Trump. Bom, o cometimento de crime nesses espaços públicos não estatais se submetem a quem? Ao juiz, ao Estado, à coletividade, e não ao juízo individual de uma única pessoa, de um único poderoso, de um único dono do que de mais potente se construiu pela humanidade, que são as redes sociais. Percebam, quando esses aparatos são dominados por determinados bolsões corporativos, as consequências são essas que nós vemos aí. E o que é gravíssimo é que as pessoas não se dão mais conta disso. Basta que lhes agrademos o fígado. Olha os efeitos da Lava Jato. As pessoas não querem saber se a lei vale para o Fernandinho Beiramar, para o Bolsonaro, para a Madre Teresa de Calcutá, para o padre João da Silva, para o bandido YZ. Não. A lei, ela passa a valer a partir do meu gosto ou do meu desgosto. Qual é o problema? Se eu tenho poder para fazer valer aquele gosto ou desgosto, tudo bem. E se eu não tenho esse poder? Então, este episódio do banimento do Trump é gravíssimo. Ele poderia ser banido, poderia, por ordem judicial, por ordem do Estado, por ordem, em última razão, da sociedade, da coletividade, e não do dono deste ou daquele instrumento. Imaginem se determinadas corporações resolvem negar o fornecimento de medicamentos essenciais para João, para Pedro, para Paulo. Já imaginou chegar na farmácia e o cara dizer, não, para ti eu não vendo? Isto não é possível, não deveria ser possível. E o episódio Trump, ele tem esta magnitude simbólica, que é este ser histriônico, ridículo, criminoso chamado Donald Trump, sendo vítima de uma hipercorporação privada. Agora, esses banimentos acontecem todos os dias. E eles foram se naturalizando de tal forma que, bom, é um contrato privado. Se o Facebook não quer ver uma bunda publicada, ele simplesmente bloqueia o cara, deixa o cara de castigo uma semana, um mês. É possível gerar bloqueios e regulações nas redes sociais? Sim. Mas nunca a partir da vontade privada de uma única pessoa. Isto é gravíssimo. Pensem tudo agora ao contrário. Se ao invés de Zuckerberg estar contra o Trump, e ele está com uma posição correta, ele estivesse a favor e passasse a bloquear aqueles que se opõem a Trump. Seria correto isso? Não, né? Esta quadra histórica está nos mostrando isso. O Estado construído pela modernidade burguesa, lá no final dos anos 1700, que resolveu regular as relações societais, este Estado
desta maneira, com este formato, ele se esgotou. O que vem pela frente? Ninguém sabe. E aí nós temos que recorrer, né, a Gramsci. O que o Gramsci diz? Enquanto o novo não chega, né, e enquanto o velho terminou, quem toma conta do espaço é a barbárie. É mais ou menos por aí. E falo para quem? Falo para quem está disposto a pensar que as coisas que estão acontecendo são muito sérias, são muito graves. E não é por conta da pandemia. A pandemia, ela simplesmente aguçou. Ela gerou uma expressão mais forte desta falência que a sociedade mundial contemporânea está enfrentando. Tá bem? Pensem, não precisa desgostar do Trump. Não precisa gostar do Trump. Imaginem o mártir Trump. Imagina o que o Trump vai dizer, por exemplo, para os 75 milhões de americanos que votaram nele. Vejam como eu estou sendo vítima da perseguição da imprensa, desta mídia e etc, etc, etc. Por quê? Porque o imperador Z, Zuckerberg, disse: eu sou dono do espaço, eu sou dono do campinho, e aqui só joga quem eu quero que jogue. Tá certo isso? Não, né? Mas bem, mais uma para refletir. Bom fim de semana.